Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast a periódico. E no episódio de hoje nós vamos trazer mais uma resenha de livro. Dessa vez o livro Movimento Black Rio 1976, dos jornalistas Luiz Felipe de Lima Peixoto e Zé Otávio Cedadelli, livro de 2016. Os dois são jornalistas especializados em música negra e música brasileira e conseguiram fazer um rico panorama das questões políticas e culturais entre os anos 60 e 70, que era um tempo, né, em que começou a proliferar a música de Wilson Simonal, de Jorge da Fé, de Tony Tornado, de Jorge Ben. O livro traz um fértil material impresso da época, né? Um acervo fotográfico dos jornais riquíssimo, né? Acervo dos jornais com o Jornal Globo, Jornal do Brasil, né? E muitíssimo importante o fato de ser um importante fomento da cultura, um importante culto a uma cultura invisibilizada, esquecida, não muito cuidada, né? Logo na apresentação os autores vão dizer que a insuficiente preservação e a desvalorização da memória cultural no Brasil podem ser vistas como causadoras de grandes problemas na formação de nossa sociedade. Hoje sabemos que um país sem memória acaba significando uma sociedade sem pensamentos críticos e muitas vezes sem poder de escolha e decisão. E importante ressaltar que o contexto cultural em que eles pesquisam era um contexto político do endurecimento da ditadura militar. Então eles vão dizer aqui na página 17, né, que tanto a esquerda quanto a direita elas deturpavam, né, o lugar desse movimento, o lugar da expressão da cultura negra, né, diz os autores, né, deturpado por uma direita política que insistia em taxar o movimento como um modelo de importação do extremismo afro-americano, considerado pela esquerda mais um meio de colonização, Yankee, sendo apenas uma dissimulação do imperialismo norte-americano, né? Então, os autores vão trazer o quanto que o movimento black que começa no Rio, né, a influência do soul americano, do funk, a influência de James Brown, né, e bailes que vão ser realizados nas periferias do Rio de Janeiro, né, que vai chegar a ter 1 milhão de jovens circulando por esses bailes em lugares como Bangu, Madureira, Irajá, Olaria, Baixada Fluminense, né, como Duque de Caxias. Então, equipes despontaram nessa época, né, como a Cashbox, a Furacão 2000, a Soul Grand Prix. E aí é preciso se olhar para esse movimento hoje, o movimento Black Rio em 1976, não apenas no seu aspecto musical, mas no seu aspecto simbólico, político, porque eram negros da periferia do Rio de Janeiro que até então eram invisibilizados, porque duas partes do Rio de Janeiro que não se cruzavam, que não dialogavam na cultura. As produções culturais da Zona Sul do Rio de Janeiro não dialogavam muito com as periferias do Rio de Janeiro e vice-versa, né? Então, bailes frequentados por negros pobres, jovens, né? E na periferia onde se impera até hoje, como digamos assim, naturalizada, cristalizada, né? Já virou paisagem, né? A violência misturada com a miséria, né? A marginalização, a barbárie do crime, da morte, e que na verdade refletiam, né, como até hoje, uma ferida não cicatrizada da escravidão. Então, esse lugar musical, cultural, também vai representar fortemente um primeiro gesto de autoafirmação de uma cultura invisibilizada ou tida como marginal ou inferior nos meios de comunicação.
né? Um outro ponto alto dessa publicação, né, a entrevista com Dom Filó, né, que era uma espécie de articulador dos bailes, do movimento. Então as entrevistas que foram feitas com ele foram uma fonte fundamental para poder, né, o seu testemunho, para poder dizer como eram as dinâmicas e a sociabilidade e a relação, é claro, né, a relação com as questões sociais e especificamente com a ditadura militar. Né? Dom Filó, como era um sujeito visado pelos órgãos de segurança, né, ele chegou a ser levado pelos órgãos de segurança, em 76 chegou a ser encapuzado, levado para o quartel do exército na Tijuca, né? E os homens dos órgãos de segurança perguntavam para ele cadê o dinheiro dos americanos, né? Queriam saber se esses bailes tinham alguma ligação com os Panteras Negras, né? E era uma visão distorcida e alienada que os próprios militares tinham do movimento Black, né? E eles não conseguiam entender, mas percebia-se sujeitos infiltrados no baile que estavam lá fazendo a vigilância de qualquer movimentação que poderia ser tida como subversiva ou considerada de um perigo à segurança nacional. Tony Tornado também protagoniza a cena do movimento Black Rio, né? O Tony Tornado que teve uma temporada no Harlem, em Nova York, né? Esteve muito próximo dos Panteras Negras. O movimento Black Power era frequentemente levado a depor, né? Existe uma questão bastante crucial nisso tudo, né? Essa tentativa de, né, o lugar marginal e invisibilizado que o corpo negro ocupava nos anos 70. Era preciso que o corpo negro fosse ofuscado e marginalizado e invisibilizado pela ditadura militar, né? Então o Tony Tornado ele vai ganhar um dos festivais com a música BR3, né, que até hoje é bastante comentada, e as suas músicas promoveram dias, né, modos de se vestir, letras como Podes Crer Amizade, né, e ainda tem, né, outros artistas dessa safra, como o Carlos da Fé e o Gerson King Combo, né? Então essa é a grande questão, né, o que o movimento Black suscitou a partir de 1976, né, num momento de tempo de endurecimento, tempo de vigência do ato institucional número 5. Essas questões de ordem política elas vão ser reveladas de maneira mais esmiuçada na Comissão da Verdade, né, de 2015, um relatório chamado Colorindo Memórias, Ditadura e Racismo, né, como que o regime ditatorial via a questão negra, né? O discurso muito comum era de que o Brasil não existia racismo no Brasil, que o Brasil era um exemplo de democracia racial. Então, quando o negro os artistas negros procuravam protagonismo, procuravam visibilidade, eram tidos como sujeitos estranhos. Eles precisavam ser ofuscados, ou seja, o negro, como até hoje, ele ainda causa inquietação quando ocupa lugares que historicamente foi reservado para os sujeitos brancos, né? Então a gente está tratando aqui de uma questão de campo de representação, de referencial simbólico, né? E do racismo estrutural, né? De várias questões que mais atrás, questões de ordem histórica, quando o Brasil se torna uma república, né, e vai trazer, né, essa ferida não cicatrizada até os dias contemporâneos, né? E então esse movimento Black Rio, né, a questão nas fotos, né, no riquíssimo acervo de fotos, dos cartazes, fotos dos bailes, fotos das coreografias, né, e principalmente do vestuário. Percebe-se no vestuário, né, um lugar de
um símbolo de resistência e de autoafirmação, e isso exatamente incomodou o regime ditatorial e causou todo esse movimento de levar pessoas para depor e serem equivocadamente associados a panteras negras ou coisa parecida. E esse movimento ele acabou sendo um movimento de abertura para se pensar o movimento negro, se pensar a cultura negra, né, se pensar a movimentação de artistas negros, né, e abriu o caminho, deu visibilidade para que nos anos 80 abrisse caminho para o que se convencionou chamar de baile funk, com essas mesmas equipes, né, e nesses mesmos lugares, né, a sociedade foi mudando e a movimentação cultural também foi sendo ampliada. Então, o livro recomendadíssimo de 2016, Movimento Black Rio, 1976. E ao fundo, né, o disco do Tony Tornado de 1971, o que tem DR3, lançado pela Odeon. A todos que nos ouvem, um abraço e até o próximo episódio.